Eu já tentei ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a mulher perfeita, a amiga perfeita, a irmã perfeita, a filha perfeita. Mas eu tenho aprendido algumas coisas e é isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Eu me chamo Lauane Freire e nesse canal eu compartilho os meus aprendizados diários para ser cada vez mais sábia na presença de Deus. A primeira delas é me posicionar como as influenciadoras famosas que eu sigo. Querer estar dentro da minha casa, com a minha família, com a minha vida, com os meus bastidores, mas vivendo da forma que elas viviam. Porque parecia inaceitável elas conseguirem e eu não. Parecia inaceitável elas terem uma vida planejada, programada, aniversários maravilhosos, tempos de qualidade, trabalhos maravilhosos e com isso eu tive uma coisa que acrescentou nessa questão, que era o fato de querer controlar tudo dentro da nossa casa. E aí o caos pode acontecer quando você menos perceber. A segunda coisa que eu estava errando é achar que se eu descobrisse mais sobre mim, se eu tivesse autoconhecimento, eu iria conseguir todas as coisas. Errado. Porque nesse viés de buscar o autoconhecimento, eu começo a achar que todas as questões estão erradas e podem ser transformadas com o poder da minha responsabilidade, com o poder das minhas mãos, com a minha capacidade. E aí eu esqueço que eu estou debaixo da graça de Jesus Cristo e é através dele que eu consigo todas as coisas e não sozinha. E quando eu achava que eu conseguiria sozinha, descobrindo, eu sou de tal personalidade, eu faço tal coisa assim, assim, assado. Não é errado você se conhecer, pelo contrário, quando você tem o direcionamento daquilo que te machuca, daquilo que está te oprimindo, daquilo que te frustra, daquilo que, por exemplo, está sendo um demolidor dentro da sua casa e você começa a observar e entender que essas três coisas erradas estão favorecendo para gerar confusão dentro da sua casa, isso é bom. Você está tendo um autoconhecimento de forma que você está buscando encontrar os problemas para que eles possam ser resolvidos. Diferente de você se posicionar achando que você é capaz e só você tem esse poder em mãos para realizar e se conhecer de forma que, se essa é minha personalidade, eu preciso fazer assim, 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 assado e vai dar certo. Foi aí que eu errei. E eu errei de uma forma tão além que eu comecei a achar que a mulher virtuosa de Provérbios 31, que não era possível uma mulher ter tudo aquilo, conseguir fazer tudo aquilo, agir daquela maneira no mundo em que estamos hoje. Mas não era ela que fazia. O fato dela conseguir vem dela estar mais próxima de Jesus, dela se encontrar na busca pela sabedoria, que é o princípio de todas as coisas, e o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, o fato dela temer a Deus e buscar sabedoria nele, ela consegue administrar e conduzir a casa e as coisas da sua vida daquela forma como descreve em Provérbios 31. Quando eu descobri essas questões, eu venho tentando fazer 3 coisas que têm me ajudado diante das coisas que eu venho aprendendo. A primeira delas é, eu aprendi que enquanto eu estou tentando descobrir a minha realização no outro, eu vou estar cada vez mais distante de quem eu preciso ser, de quem Deus me criou para ser e mais perto de frustração e engano. Então, eu preciso entender que a vida do outro é do outro e a minha é a minha. Eu conheço os meus bastidores e o outro conhece os bastidores dele. Às vezes eu estou olhando somente o jardim do outro
e esquecendo que dentro da casa dele existe mais N situações, N móveis, N coisas que estão lá dentro e de forma talvez espalhada, talvez sujas, talvez muito limpas demais, talvez desorganizadas. E quando eu olho o jardim belo, a garagem super limpa, aquilo me traz um prazer, uma sensação de caramba, essa pessoa, eu quero ser assim, eu vou me... Não é sobre se inspirar, é sobre você se enganar buscando viver a vida do outro na sua. Como, por exemplo, o que eu fazia? Eu via a maternidade perfeita de muitas influenciadoras famosas e quando eu via a minha maternidade, a minha forma de educar, que por sinal estava errada em algumas situações, mas em outras não, eu achava que eu estava errada em tudo e que aquilo era impossível e que eu precisava agir exatamente como ela, a ponto de eu querer organizar todos os brinquedos em forma de fileira, em caixas, e os meus filhos terem que guardar exatamente daquele jeito o tempo todo. Entende? Então, se eu tivesse me inspirado, eu não teria feito disso uma regra de forma que eu queria controlar e estar exatamente igual a ela. Eu teria... Se inspirar é você trazer aquilo que você viu que é bom e aplicar de forma sábia e de acordo à sua necessidade e o seu momento. É assim que eu vejo a inspiração. E com isso, ficou mais claro que a minha busca deve ser em Jesus. Ou seja, eu preciso me basear, eu preciso me encontrar, eu preciso me parecer mais com Cristo. Com isso, eu tenho a plena certeza de que não só se inspirar, mas também copiar para que eu possa ter um bom desempenho na minha vida cristã, na minha vida como mãe. E não de fato eu vou esperar a vida perfeita, mas tendo Cristo, nós podemos ter uma paz e uma alegria inexplicável para vivenciar o que precisamos todos os dias. A segunda coisa que eu estou fazendo é parar e refletir sobre conteúdos e coisas que não me edificam. Livros, filmes, seguir pessoas nas redes sociais, vídeos por aqui. Aquilo vai me agregar valor? Aquilo vai me edificar em algo? Aquilo vai me trazer algo para edificar a minha vida? Se sim, ok. Se não, eu tento não fazer, eu tento não agir. Tem algumas coisas que eu venho aprendendo de forma que às vezes eu ainda me pego fazendo. Como, por exemplo, alguém chegar para você e trazer informações ou trazer situações que você não quer ouvir porque não vai trazer edificação para você. Então, como falar educadamente? Não, por favor, não quero. Dá licença. Entende? Então, existe essas questões ainda na minha cabeça. Mas o fato de eu começar a selecionar os livros, os filmes, os vídeos e as pessoas que eu sigo tem trazido algo mais satisfatório, de forma que eu me sinto mais edificada e não como antes, no nível da comparação e da influência de forma errada, entende? Até porque, se a gente bem pensar, se a gente ler a Bíblia, Deus fala que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias na palavra. Tudo aquilo que você vê e que você ouve vai te influenciar de alguma forma. Então, que o que você veja e o que você escuta possa te edificar e te influenciar de forma saudável. Quando a gente começa nessa questão de comparação, nessa questão de se influenciar de forma errada, a gente também começa a dizer sim para tudo, muitas vezes, e se sente na necessidade de eu preciso responder, eu preciso falar. E isso é algo que eu venho trabalhando. Todas essas coisas que eu falo para vocês, eu venho trabalhando. Eu sinto que eu não faço com tanta frequência, mas que aos poucos eu vejo, pela misericórdia de Deus, eu caminhando para tentar não errar novamente, não pisar de novo nessa bola.
pisa nas próximas. Nessa, presta mais atenção, entende? É nesse sentido. E nessa terceira coisa, uma amiga, a gente me ensinou um dia que a gente não precisa, que é algo que o Moreno sempre fala comigo. Para e pensa para responder. Você não precisa responder na hora, você não precisa ficar afoita ou afobada e sair falando. Calma, pensa, respira. Inclusive ele estava repetindo isso para mim hoje. Pensa para falar, respira. Você não precisa dar resposta na hora, mas faça perguntas. Reflita sobre aquilo que está sendo falado. E se não traz edificação, não se cutuca naquilo ali e tenta sair fora daquela questão. Fez sentido para você? Eu espero que sim. E tudo isso que eu tô falando aqui, eu aprendi nesse livro, Esposas pela Graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira adquirir. Tem um capítulo que ela fala sobre os demolidores da nossa casa. O que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Então, quais são esses demolidores que está destruindo a sua casa que você ainda não percebeu? Então, tem um capítulo dentro dessa questão de comparação, de influenciar, e eu acho muito legal a forma que ela traz essa conversa de como ser uma esposa mais sábia na sua família. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse e até a próxima!